O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo do advento, tempo em que nós nos preparamos para a visita de nosso Senhor. Tempo em que nós nos preparamos para ser visitados por nosso Senhor. Tempo em que nós nos exercitamos para crescer no desejo, ou melhor dizendo, tempo em que nós pedimos a Deus que nos faça crescer o desejo dEle. Porque no fundo, como é uma graça do alto, nós não podemos produzi-la em nós. Mas nós podemos, movidos pela graça, pedir a Deus que faça crescer em nós o desejo do céu, o desejo de uma maior intimidade com Ele, o desejo de um crescimento na amizade, o desejo de crescer a nossa necessidade de Deus. Na oração coleta da missa de hoje, nós ouvimos: Senhor Deus, preparai os nossos corações com a força da vossa graça, para que o vosso Filho, que vem, nos encontre dignos do banquete da vida eterna e mereçamos receber o alimento celeste por Ele mesmo servido. Então, a igreja, nossa mãe, pede para nós, pede a Deus para nós, que com a força da graça, Deus prepare os nossos corações para que eles estejam atentos, para que eles estejam bem dispostos por ocasião da vinda de nosso Senhor. E é isso, meus irmãos, o que nós iremos pedir durante todo o tempo do advento. Que Deus prepare o nosso coração, que Deus faça o nosso coração bem disposto, predisposto para a chegada de nosso Senhor, para a chegada no final dos tempos, se estivermos vivos, se o Senhor vier por ocasião da nossa vida aqui na terra,
pela vinda do Senhor no Natal, para o qual estamos nos preparando, e para a vinda também que o Senhor realiza em cada visita na nossa alma. Mas o nosso coração precisa estar preparado. Porque se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos bem dispostos, o Senhor virá, baterá a porta do nosso coração e nós não abriremos. E nós faremos pouco caso da sua visita. Pois bem, então, tendo em mente estas realidades que devem nos acompanhar durante todo o tempo do Advento, lancemos o nosso olhar sobre o Evangelho de hoje, que foi escolhido, né? Isto é, nós estamos no tempo do Advento e a igreja, então, escolhe a dedo os textos para que nós meditemos durante este período. Então, não são textos aleatórios, não são textos que estão aqui por acaso, mas que foram pensados. A igreja, nossa mãe, os pensou porque compreende que eles são apropriados, que eles são muito adequados para este tempo litúrgico que estamos vivendo. Pois bem, então, o texto de hoje é retirado do capítulo 15 do Evangelho de São Mateus, em que apresenta Jesus curando vários doentes. Diz aqui no versículo 30 que coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Quem eram os coxos? Os coxos eram aqueles que tinham alguma enfermidade, debilidade nos pés, na perna, de modo que quando andavam com dificuldade, tinham dificuldade de se firmar em pé. Os aleijados eram aqueles que tinham alguma deformidade física, nas mãos, nos braços, no corpo, alguma deformidade. Os mudos, que não falavam, os cegos, que não viam, e muitos outros doentes. Meus irmãos, pode ser que nós não tenhamos uma deformidade, uma enfermidade no nosso corpo, mas infelizmente, sem sombra de dúvidas, temos deformidades e nós de coxo, que nos dificulta estar de pé, permanecer de pé, caminhar nos caminhos do Senhor, progredir nos caminhos do Senhor. Quantas vezes você procura o sacramento da confissão e você faz muito bem, só que você procura e você cai, e você procura e você cai, e você procura. Quer dizer, existe este processo de enfermidade. A palavra enfermo, na sua etimologia, significa não firme. Uma pessoa que não se firma, ela é débil, ela é lânguida, ela é mole, ela é enferma, ela não pode se firmar. E nós podemos, meus irmãos, com toda a propriedade, infelizmente, dizer, reconhecer que nós somos, que nós fazemos parte desses coxos, desses aleijados que trazem uma deformidade espiritual, uma deformidade, talvez, com muita propriedade, afirmar isso, uma deformidade que pode levar você para o inferno, porque você pode ter uma deformidade física, e é triste quando isso acontece, mas isso não compromete necessariamente a sua salvação, mas uma deformidade espiritual compromete a sua salvação. Então nós precisamos nos aproximar de nosso Senhor com essas disposições, com este reconhecimento: eu sou miserável, pobre, cego e nu.
Isto é, eu sou um coxo, eu sou um enfermo, eu tenho uma deformidade. Tenha misericórdia de mim, Senhor. O Senhor pode, com a força da vossa graça, me curar. Porque o Senhor curou aqueles coxos, aqueles aleijados, aqueles cegos, isto é, aqueles que eram desprovidos da visão natural. E eu, Senhor, que sou desprovido da visão sobrenatural. É verdade que, provavelmente, se aqui estamos, todos temos fé. Mas é verdade, meus santos, que muitos precisam crescer muito. Que muitos precisam crescer muito na fé. Isto é, ainda não veem com a visão espiritual, ainda enxergam a sua religião, as realidades espirituais, de uma maneira meramente carnal. Isto é, você ouve a palavra de Deus, mas de uma maneira carnal, como se fosse uma palavra meramente humana, e não a palavra de Deus para nós. Você participa do santo sacrifício, e você até recebe o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Você recebe a Eucaristia, mas recebe de uma maneira carnal. Você não recebe com toda a reverência, com toda a piedade, com toda a adoração, com toda a gratidão de quem sabe que recebe infinitamente mais do que uma pepita de ouro. Imagine se você entrasse na fila aqui da igreja e você recebesse uma barra de ouro, uma barra maciça de ouro. Você se tornaria rico. Você entra na fila da comunhão, você recebe uma riqueza infinitamente maior, mas com um ar de desprezo e indiferença. Não, padre, eu não tenho desprezo, pelo amor de Deus, a Eucaristia. Tem, meu santo, porque a sua pouca reverência, piedade, devoção e adoração revelam que você tem um quê de desprezo e indiferença. Porque se você recebesse um saco de dinheiro, você receberia com espanto, você receberia com alegria, você receberia com muita gratidão. Mas estas disposições não estão presentes no seu coração quando você recebe o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Meus irmãos, nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser curados das nossas doenças espirituais que nos cegam, que nos deformam, que nos incapacitam. E o maravilhoso é, o Senhor quer nos curar. E é exatamente por causa disso que a igreja coloca, neste tempo agora do Advento, escolheu este texto, já no iniciozinho do Advento, para que nós tenhamos o foco necessário. Então eu preciso suplicar a Deus que com a força da sua graça, com a sua força, Ele transforme o meu coração, para que ele esteja disposto, predisposto, bem disposto, para acolher o seu filho que vem. Senão, da mesma maneira que Jesus vem na Eucaristia, e eu o recebo com indiferença, com distância, com um quê de irreverência, eu terei a mesma postura quando o Senhor vier no fim dos tempos, ou quando o Senhor visitar o meu coração, nas circunstâncias da vida. Farei pouco caso e perderei o Senhor. O livro do Apocalipse diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio contigo. Se você não abrir, eu passo. Eu temo o Cristo que passa. Então precisamos
pedir a Deus que disponha, que prepare o nosso coração para que nós, reconhecendo-nos miseráveis, reconhecendo-nos portadores de deformidade, de enfermidade, de deficiência, que apresentemos a Deus e peçamos: Senhor, transforma-me. Eu quero te receber com toda a alegria do meu coração. Eu quero te receber com toda a reverência. E eu quero te receber com alegria devida. Tanto a primeira leitura como o Salmo de hoje falam de um banquete maravilhoso, né? A primeira leitura de hoje diz que o Senhor dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido com pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Isto é um grande banquete, é uma grande festa, com ricas iguarias. O Salmo de hoje diz assim, que preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Isto é uma mesa farta, uma mesa rica, com finas iguarias. Mas qual será a nossa postura diante de tudo isso que o Senhor nos apresenta? Isto é, uma alegria, de modo que eu me preparo com expectativa e com grande expectativa, ou me preparo de qualquer maneira? Então vamos lá, meus irmãos, vamos nos preparar durante todos esses dias que antecedem o Santo Natal. Vamos pedir a nosso Senhor, suplicando a cada dia, como aquela viuvinha diante daquele juiz, pedindo: não, Senhor, faz-me justiça, mas, Senhor, faz-me misericórdia. Concede-me esta graça que eu peço. Transforma este meu coração para que eu te ame de verdade, para que eu te espere de verdade, para que eu te deseje de verdade e para que eu te deseje muito mais do que todas as coisas. E aí, meus irmãos, não tenhamos dúvidas de que nós estaremos bem preparados para celebrar o Santo Natal. Mas existe aqui no Evangelho de hoje também um ponto interessante que talvez passe despercebido. Diz aqui no versículo 30, numerosas multidões aproximaram-se dele, de Jesus, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Essas multidões também levavam os coxos, levavam os aleijados, os mudos, os cegos. E nós? A quem estamos levando? Nós ontem, no dia de São Francisco Xavier, nós refletíamos a respeito desta caridade que nos faz desejar para o outro aquilo que nós desejamos para nós. E eu lançava o desafio aqui para vocês, durante esse advento, né, quem vai conseguir, quem vai se esforçar, quem vai se empenhar para trazer pelo menos uma pessoa para a igreja. Mas eu não estou falando de você trazer uma pessoa que nunca veio aqui. Porque pode ser que ela nunca tenha vindo aqui, mas ela vá à sua paróquia. Não é isso. Estou falando de você trazer alguém que se afastou da igreja, ou de alguém até que não faça parte da igreja, mas que você vai pescar aquela pessoa coxos, os aleijados, os mudos, os cegos e outros doentes, e colocaram aos pés de nosso Senhor. Vamos primeiramente pensar, né, nas possíveis pessoas que podem ser trazidas. Depois você vai rezar, você vai oferecer
atos de caridade, alguma penitência, oração de intercessão por essa pessoa, pedindo o auxílio do anjo da guarda, seu e dessa pessoa, para essa bela e santa empreitada. Participar, isto é, talvez até mesmo na casa dela, isto é, ela vai participar na casa dela, você vai rezar na casa dela, de um período de oração durante o advento. Aí você se compromete, sei lá, às quartas e sextas, tem que ser algo mais frequente, às terças e quintas, em que você vai rezar o terço na casa dessa pessoa. E aí você diz, vamos pedir muitas bênçãos de Deus para a sua casa, para a sua família. Quem é que não quer a bênção de Deus? Todo mundo quer. Então e é verdade, você não estará mentindo, para pedir toda sorte de bênçãos e de graças neste Natal e no ano de 2025 que se aproxima. E aí quem sabe, com a aceitação dessa pessoa, durante aquele terço, uma pequena reflexão de um pequeno trecho da palavra de Deus, em que você vai falando a respeito da necessidade de amar a Deus, de buscar as coisas do alto, de abandonar o pecado, de procurar a salvação, que é o que verdadeiramente importa, de nos recordarmos que temos alma, de que não temos apenas um corpo, e de que esta alma precisa ser cuidada, precisa ser lavada, precisa ser alimentada. E aí você já começa a falar do sacramento da confissão, se ela já for uma pessoa católica, se não for católica, de ser lavada pelo santo batismo. E você vai, de alguma maneira, cativando aquela pessoa, cativando aquela família. E aí, no momento propício, durante este tempo do advento, convidá-la para vir à missa. Vamos à missa do Natal. Eu venho aqui à sua casa, nós vamos juntos. A minha família vem aqui para convidar a sua família e irmos juntos. Mas nós precisamos ter essa caridade. E o quanto isso, meus irmãos, alegra nosso Senhor. Diz aqui que esta multidão trouxe os coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. E diz que depois que os curou, os alimentou com a sua palavra. Porque depois de 3 dias com ele, Jesus disse, eu não vou deixá-los voltar, porque eles não têm o que comer. E eles vão cair pelo caminho, eles vão desmaiar pelo caminho. E Jesus então multiplica os pães, que é uma figura, uma imagem da Eucaristia. Percebe aqui? Jesus nos cura para que nós possamos ouvir a sua palavra, receber o seu ensinamento e para que nós possamos receber o seu corpo, sangue, alma e divindade. Meus irmãos, isso é válido para nós. Nós que somos também esses cegos, coxos, mudos e aleijados, que precisamos ser curados, ouvir a palavra de Deus e ser alimentados pelo seu corpo, sangue, alma e divindade. É claro, se necessário for, antes disso, fazendo uma boa confissão. Mas isso que é válido para nós, é válido também para os nossos irmãos, que também existe enfermidade em seus corações. E não é justo que você, sabendo disso, busque isso para você e faça pouco caso do seu irmão. E não é justo que você, conhecendo a verdade, você busque para você e não busque para os seus irmãos. E não é justo, no mundo de tanta doença, você descobre o verdadeiro remédio e você toma, você aplica para você aquela medicina, aquele remédio, mas não se importa com tantos outros que estão morrendo pelas ruas da vida. É o supremo egoísmo.
de você saber o bem, conhecer o bem, mas buscá-lo apenas para si e não levá-lo também para os seus irmãos. Meus irmãos, precisamos ter caridade. E não tenhamos dúvidas, aquilo que buscamos para nós só terá o efeito completo se houver caridade para com os irmãos. Porque se não houver esta caridade em que eu desejo para o outro o bem, a salvação, o Cristo, o conhecimento da verdade, o abandono do pecado, não tenhamos dúvidas que a nossa busca espiritual se converterá em egoísmo, em falsidade religiosa, e nós iremos nos perder também. Nós iremos nos salvar salvando. Nós iremos nos salvar tornando-nos também instrumento de salvação para os outros. Então vamos lá, meus irmãos, precisamos ser mais missionários, precisamos convidar os nossos amigos, precisamos convidar os nossos conhecidos, os nossos vizinhos de condomínio. Precisamos ter essa atitude mais apostólica, porque se nós descobrimos a verdade, o bem e a felicidade, nós não podemos guardá-las apenas para nós, mas precisamos comunicar para o maior número possível. Aí você vai dizer, mas padre, mas eu tenho dificuldade, eu não sei falar. Você não precisa falar muito. Se você vai à casa de alguém e diz que você vai rezar o terço de Nossa Senhora, o terço da misericórdia, se você diz que você vai à casa de alguém, ler um trecho da Sagrada Escritura e meditar com eles, de uma maneira simples, não tenhamos dúvidas que Deus se aproveitará dessas pequenas ocasiões para tocar muitos corações. Mas para isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Então vocês adultos, com os adultos, e os jovens, com os jovens, com seus amigos jovens. Imagine que maravilha, aqueles amigos seus que só estão pensando em fumar vape, cigarro eletrônico, joguinhos e tantas outras coisas, e você vai falar de Deus para eles. Ora, um jovem falando para um outro jovem, para um jovem mundano, tem uma eficácia muito grande, porque é um igual a ele falando para ele. Sejamos caridosos, sejamos apostólicos e não tenhamos dúvidas de que nosso Senhor, vendo essa nossa atitude, se alegrará muito, vendo-nos crescer no amor e na caridade. E não tenhamos dúvidas que isso será mais uma palhinha para nós deitarmos na nossa manjedoura, para que Jesus, na noite de Natal, se deite sobre as nossas boas obras, se deite sobre as nossas penitências, se deite sobre as nossas caridades, se deite sobre as nossas orações. A manjedoura aqui ainda está bem vazia. Então vamos lá, meus santos, vamos multiplicar as boas obras, vamos utilizar o máximo possível das graças que Deus quer nos conceder, porque tenhamos certeza de que a nossa limitação, aquilo que nós nos limitamos por medo, preguiça ou falta de amor, com certeza não é o nosso limite. Deus quer fazer muito mais por meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.